gente, sobre um assunto muito interessante. É a síndrome de burnout. Você já ouviu falar nesse assunto? Se você nunca ouviu falar nele, se ligue nesta entrevista que a gente vai fazer agora, que eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho mais sobre o assunto e vai se identificar. A síndrome, gente, é um esgotamento profissional e ela tem nome, burnout. Hoje, aproximadamente 20 mil brasileiros necessitam de afastamento médico por ano como consequência de doenças mentais relacionadas ao trabalho. Muitos encaram rotinas desgastantes e níveis elevados de estresse pelo receio de perder o emprego. Você tem ideia, gente? A síndrome de burnout acontece quando existe um quadro de estresse crônica grave provocada pela pressão durante o trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela descreveu que essa condição, pela primeira vez em 1974, reconheceu como doença no ano de 2009. Hoje, 72% dos profissionais brasileiros sofrem consequências graves na saúde mental pelo estresse e nervosismo causados pelo emprego. E para falar sobre o assunto, eu convido a psicóloga clínica e do trabalho, Sandra Rego. Ela vai trazer mais detalhes para a gente. Professora, muito obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista. É um prazer receber a senhora. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a você, Listênio, e a todos os ouvintes aí da Sertão TV. O prazer é todo meu em poder trazer esse tema, né, e dar conhecimento a um número maior de pessoas sobre essa doença. Bom, eu queria que a senhora pudesse trazer já para a gente abrir aqui a nossa conversa. Se a senhora poderia, eu já trouxe aqui um breve resumo, mas eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre o que é essa síndrome, né? E é um problema mais comum do que a gente imagina, não é? É verdade. Você bem falou aí, desde 1970, que tem os primeiros estudos e diagnósticos, né, a respeito da síndrome. Eu, para você ter uma ideia, fiz meu mestrado em 2006 já sobre esse tema. E somente agora, né, depois da pandemia, é que esse assunto ficou mais aflorado aí para o conhecimento da população de uma maneira geral. Essa é uma síndrome, né, a síndrome de burnout, ela também conhecida, como você bem falou, sobre a síndrome do esgotamento profissional. Ela tem uma característica, né, ela é um distúrbio que é proveniente dessa relação do indivíduo com o trabalho. Então, essa é a característica principal dela. E muitas vezes as pessoas associam, não, porque é o excesso de trabalho, né? Não é o excesso de trabalho apenas. O excesso de trabalho é um desses fatores, mas muitas vezes a gente vê essa questão de muita pressão para atingimento de metas, muita competitividade no ambiente corporativo, falta de condições de trabalho, né, sem ter as ferramentas, os equipamentos, muitas vezes necessários para a realização do trabalho. Acontece também, do ponto de vista do indivíduo, um excesso de autocobrança, né? Tem muitas pessoas que se cobram muito, então isso também traz uma carga de estresse muito grande. E também falta de reconhecimento, né? Porque a gente trabalha e a gente quer minimamente ser reconhecido por aquilo que a gente está fazendo, e tem empresas, tem lideranças que não reconhecem o trabalho que está sendo feito. Então, todos esses fatores aí, né, provocam essa tensão emocional, trazem uma carga de estresse muito grande, e isso favorece o desencadeamento da síndrome de burnout. Perfeito. Doutora, e quais são os sintomas físicos e mentais, né, que o paciente que é acometido com essa síndrome, ele sente, né, e quais são as consequências no seu dia a dia e na sua rotina? Tá. Eu vou falar dos sintomas, mas deixa eu só trazer um viés que complementa isso, que é a questão dos pilares, né? Sim. Quando a gente faz o diagnóstico da síndrome, a gente se baseia em 3 pilares. O primeiro deles é a exaustão emocional, que aí vem, vou já falando dos sintomas, que aí vem o cansaço físico, o cansaço mental, dores de cabeça, dores no corpo, muitas vezes alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, e isso faz com que a gente tenha, né,
essa quantidade aí de sintomas ligados a essa exaustão. O outro ponto, o outro pilar que a gente caracteriza é o que a gente chama de despersonalização, que a pessoa já está num nível ali de cansaço, de exaustão tão grande, que para ela é do tipo assim, tanto faz, sabe? Tanto faz eu estar lidando com uma pessoa, com uma vida, tanto faz eu estar lidando com uma folha de papel. Ela não tem mais esse discernimento, vamos dizer assim, e ela acaba tratando tudo como objeto, né? Nesse processo de despersonalização. E o último pilar é aquele sentimento de redução da nossa capacidade de realização, né? Então aí vem os sentimentos de fracasso, a insegurança, o processo de negatividade, assim, mas eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, né? O sentimento de derrota muitas vezes e a própria desesperança mesmo. Doutora, é possível que eu possa confundir os sintomas da síndrome de burnout com a depressão? Para o leigo, sim, porque a sintomatologia é muito parecida, certo? Mas a gente tem duas características, né? As doenças têm características bem diferentes, tá? O burnout, ele está estritamente ligado ao ambiente, a questões de trabalho, né? A origem dele é nessa relação com o trabalho, e a depressão, ela é multifatorial, tem outras tantas possibilidades de você ser acometido de depressão, tá? Então a sintomatologia se parece muito com relação ao cansaço, insônia, alteração de apetite, dores no corpo, dificuldade de concentração, enfim, essa sintomatologia é parecida. Aí a gente tem que entender o contexto, tem que entender o histórico, né, daquele indivíduo para poder fazer essa diferenciação. E uma síndrome de burnout não tratada pode também desencadear uma depressão. Então, elas são coisas distintas, mas podem andar juntas se a gente não der a devida atenção para a síndrome de burnout. Perfeitamente. Agora eu vou fazer duas perguntas em uma, doutora. A primeira é como é que eu faço para diagnosticar que eu estou com a síndrome de burnout, né? Como é que eu consigo chegar a esse diagnóstico? E depois, como é que eu faço para me tratar, né? Qual é a melhor prevenção? E como é que eu faço para me livrar dessa síndrome, se é possível? Sim, é possível. Então, vamos lá. O diagnóstico ele deve ser feito por um psicólogo ou por um psiquiatra, certo? Muitas vezes a gente vê o Dr. Google aí em ação, verdade, mas ele não né, tem a precisão e todo o contexto e a experiência que um psicólogo e que um médico tem para poder fazer esse diagnóstico, tá? O tratamento, ele prioritariamente é a base da psicoterapia, certo? Então, precisa fazer sessões de psicoterapia disciplinadamente para cuidar e criar estratégias para enfrentar essa síndrome, né, e para se livrar dela. E também, se for o caso, né, o uso de terapia medicamentosa, né? Então, o psiquiatra vai fazer a receita, né, vai receitar algum medicamento para ajudar o paciente a sair daquela condição, né? E a ideia também é que, como a gente chama na linguagem técnica, que o desmame seja feito à medida que esse paciente esteja fortalecido das suas emoções e dessas estratégias de enfrentamento, tá? A prevenção, eles têm, é sempre baseada, né, no autocuidado. Então a gente tende a cuidar mais do outro do que da gente, e é preciso a gente se cuidar. Então é a gente entender quais são os pontos, as situações que nos provocam estresse, por exemplo, é a gente fazer a nossa psicoterapia, ela tá lá em dia, é perceber os nossos limites, né, porque muitas vezes a gente, nessa questão da competitividade, nesse processo de autocobrança, a gente tende a ultrapassar os nossos limites, né. Outras coisas importantíssimas que estão associadas a isso é a realização de atividades físicas regulares, né? Não adianta ser só o futebol, aí vocês estavam falando de futebol, não adianta ser só o futebol do final de semana, né? Tem que ter uma regularidade na atividade física, buscar sempre ter uma alimentação saudável, cuidar para que tenha um sono de qualidade, né? A gente
tem visto aí muitas pessoas dormindo muito pouco e dormindo com uma qualidade ruim de sono, né? Então é muito importante cuidar do sono, da alimentação, da atividade física e também identificar, muitas vezes, como está ligado ao ambiente corporativo, perceber se aquele ambiente tem sido tóxico para a gente ou não, né? Então, muitas vezes as pessoas identificam que aquele ambiente corporativo é tóxico, mas muitas vezes não tem a coragem de fazer essa mudança, às vezes até de sair e procurar um novo emprego, né, e estruturar sua carreira num outro formato. Mas a toxicidade do ambiente também pode ser prejudicial, e sair desse ambiente tóxico ajuda também a prevenir e evitar o burnout. Aí é onde está o problema, doutora, e é justamente o X da questão, né? Como é que bom, tendo esse diagnóstico, sabendo que eu sofro com a síndrome de burnout, e que aquele ambiente de trabalho ele é prejudicial para a minha saúde, mas eu não consigo viver sem aquele ambiente porque é a minha única fonte de renda. E aí a gente tem a dicotomia do mundo, né? Saúde versus dinheiro. Como é que você consegue equilibrar isso? Tá. Veja bem, a gente não tem que também tomar decisões precipitadas e vou sair do emprego pronto sem arcar com as outras consequências, porque uma decisão mal tomada pode acarretar outros problemas lá na frente, né? Então, você ter problemas financeiros e isso gerar um transtorno de ansiedade, depressão, e você continuar com doenças mentais, né? Então, a ideia, e a psicoterapia ajuda muito nisso, é o fato de você conseguir fazer um planejamento, né? Então, você conseguir, olha, eu tenho esse trabalho, eu só sei fazer isso, eu sei fazer outras coisas, como é que está o mercado, quais são as minhas possibilidades, ou se optar por ficar nesse emprego, às vezes a pessoa trabalha na rede pública e não vai pedir exoneração por conta disso, porque ela tem toda uma estabilidade, né? Então, a gente avalia uma troca de área, uma troca de setor, e remodela, vamos dizer assim, o modo daquela pessoa lidar com o trabalho. Ela entender como é que ela pode lidar com as cobranças, qual é o limite que ela tem, muitas vezes a fazer, impor esse limite, né? Porque a gente tende a ficar calado, porque é o chefe que está mandando, porque é o líder que disse aquilo. Então, muitas vezes a gente colocar a realidade dos nossos limites, negociar prazos, negociar formas de fazer a entrega daquilo que está sendo pedido, e isso já vai dando um fôlego, né? E não necessariamente a pessoa precisa sair do ambiente, mas ela precisa lidar com aquilo de uma forma diferente. É realmente uma situação que precisa ser muito bem planejada e bem acentuada. Doutora, mais duas outras situações. Hoje em dia, com esse mundo de tecnologia, de muitos aplicativos, de fácil comunicação, as jornadas de trabalho, elas deixaram de ser conveniadas daquele chamado horário comercial, né? Hoje em dia a gente está dentro de casa, de noite, está assistindo um filme, uma coisa, o trabalho chama, a gente está ali, o celular na mão, a gente nunca deixa de trabalhar, mesmo estando em casa. Controlar isso, às vezes, pode ser muito difícil e pode ser prejudicial para a síndrome. E aí a minha pergunta vai em que sentido? Existem determinadas profissões que existe a tendência maior da síndrome chegar nesses profissionais? Tá, vamos lá. Vou te responder em duas etapas. Sim, existem, profissões que são mais susceptíveis à síndrome de burnout, e pela literatura e prática, essas profissões são aquelas que exigem cuidado, ou seja, são profissões das pessoas que exercem um cuidado sobre outra pessoa. Exemplo, professores, profissionais de saúde, policiais, de uma maneira geral. Então, essas profissões onde você, como se você se responsabilizasse ali pelo outro, elas trazem uma possibilidade maior, da síndrome de burnout. Mas não quer dizer que só essas profissões, não só esses profissionais que possam estar acometidos. O que acontece, já no segundo eixo aí da minha resposta, Listênio, é que eu percebo isso na prática, eu tenho 27 anos de recursos humanos, de área de recursos humanos, e mais quase um tanto desse de clínica.
é que com o advento da tecnologia, principalmente das redes sociais, enfim, a ansiedade maior é de quem recebe a mensagem do que de quem manda. Porque a pessoa recebeu ali uma mensagem, nossa, recebi uma mensagem, ela acha que ela tem que responder naquela hora. Mas ela pode, muitas vezes, administrar esse tempo. Não é porque recebeu uma mensagem 10 horas da noite de trabalho que você necessariamente tem que responder se você já está deitado, se você já está descansando, né? Vai deixar aquilo ali para o dia seguinte. Então, essa relação com a tecnologia que nos permite estar conectados 24 horas, em qualquer lugar, exige de nós também uma disciplina, né? Então, você precisa educar o seu interlocutor nesse processo. Olha, de tal hora a tal hora, eu não atendo, por exemplo, você está aí agora e eu aqui porque eu estou trabalhando e o meu trabalho não me permite ficar conectado no WhatsApp, por exemplo. Então, quando eu terminar aqui e sair da redação, eu vou responder todas as perguntas, né? Então, a gente precisa trabalhar essa disciplina em nós e também educar os nossos interlocutores para esses horários que que você vai responder. Na realidade, a pessoa pode mandar o horário que ela quiser, mas você vai se disciplinar nessa resposta, entende? Perfeito, esse é um entendimento que só com a ajuda de um profissional é que a gente vai, às vezes, podendo conseguir assimilar e ver que isso, se não bem equilibrado, pode prejudicar. Doutora, muito bom papo, estou gostando demais, mas a gente precisa encerrar, já agradecendo a disponibilidade da senhora, eu vou encerrar com 2 últimas perguntas. Na verdade, uma pergunta e uma mensagem. A primeira é do outro lado, por exemplo, o patrão, vamos dizer assim, mas o chefe ou o encarregado, aquela pessoa, quando percebe que os seus funcionários ou a sua equipe está acometida com essa síndrome, como é que você consegue melhorar esse ambiente? É possível melhorar? Quais são as dicas? E, por fim, qual é a mensagem que a senhora deixa para quem está nos assistindo, que porventura ficou, vamos dizer assim, tocado com essa nossa conversa? Qual a mensagem que a senhora deixa para esse público? Pronto, então vamos lá. Veja bem, eu costumo dizer que é nas empresas que a gente tem a maior facilidade de detectar as doenças mentais, porque via de regra a gente fica a maior parte do nosso tempo, né, no trabalho. Então, eu tenho feito, inclusive, eles têm muito trabalho de educação para líderes, né, para que os líderes possam perceber como é que anda a equipe dele, como é que é cada um, o que tem de mudança no comportamento, né? O que está diferente naquele colaborador, para que ele possa ser a primeira pessoa de apoio, né, de ajuda, né, para que o colaborador fale alguma coisa e se abra. Obviamente, falar de saúde mental ainda é tabu para muita gente, principalmente quando se fala do ambiente corporativo, tá? Então, também já existe um movimento das empresas de fazer programas de saúde mental, fazer parcerias com plataformas de psicologia online, para que os colaboradores tenham esse acesso, tenham essa possibilidade. Inclusive, as empresas custeando todo o tratamento, né, uma sessão lá por semana, para que o colaborador esteja melhor e mais fortalecido emocionalmente. Porque o que deixa a gente bem é a segurança psicológica. Segurança psicológica não é a segurança do emprego. É eu saber que naquele ambiente eu posso ser eu posso me expressar, eu posso falar das minhas emoções, né? E não ter nenhum tipo de retaliação com relação àquilo. Então já vem sendo feito aí alguma coisa pelas empresas, o que é um passo importante, ainda tímido, mas já temos esse movimento por parte das empresas, né? E uma mensagem que eu deixo, que você, né, me provocou aí para isso, é que não existe saúde sem saúde mental, né? Às vezes a gente acha lá que está fazendo nossa atividade física, está com o corpo bonito, saudável, que está tudo bem, mas se a cabeça não estiver boa, se as emoções não estiverem de forma, né, inteligentemente atuando, a gente não tem saúde, né? Então é importante esse autocuidado e é importante a gente tirar nossa capinha de super-herói e achar que a gente dá conta de resolver tudo. E dá conta de resolver tudo sozinho, né? Então tem profissionais como psicólogo, psiquiatra que estão aí para ajudar, para dar essa condição técnica mesmo, né?
para que as pessoas se sintam melhores, né? Que tenham uma qualidade de vida e um bem-estar importante. Eu sei que o nosso tempo aqui é curtinho, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, é só me seguir lá nas redes sociais, no Instagram é @sandrarego.pc, que toda hora ali eu estou colocando alguma informação sobre a síndrome de burnout. Professora, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz em que a gente utilize esse espaço para debater assuntos importantes. Eu tenho certeza que muita gente que nos acompanha agora deve ter se sentido tocado e espero que essa conversa possa ter ajudado alguém. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema.